Nesses dias estudamos sobre funções psicológicas, tais elas memória, percepção, atenção, entre outras. No campo da psicologia, elas são conhecidas como processos psicológicos básicos. Mas o que aconteceria se essas funções não funcionassem direito? E por que elas não viriam a funcionar? O termo que a gente escolheu abordar foi TDAH. Mas o porquê que a pessoa tem TDAH? Qual a explicação para isso? No fisicalismo, a gente tenta explicar os transtornos mentais a partir da neurologia. Ou seja, a que parte do cérebro ocasiona aquele transtorno. Foi o que Lúria também estudou. Ele tentava explicar as funções cerebrais, ou seja, aqui cada parte do cérebro funciona. Então, no TDAH, qual seria a área responsável por causa daquele transtorno? Oi, meu nome é Lívia e eu vou dar continuidade à fala da Carol. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele tem como principais sintomas a desatenção excessiva, a inquietação e a impulsividade, o que já é uma visão de desregulação desses processos psicológicos. Os sintomas, eles começam na infância e podem estar presentes também na vida adulta, porém eles tendem a diminuir. Pessoas com esse transtorno, eles têm mais chances de se envolver em acidentes de trânsito, abuso de drogas, divórcios e um menor nível de escolaridade. A explicação neurofisiológica para esse transtorno é que o córtex pré-frontal em pessoas com TDAH seja menor do que em outras pessoas e também os números que são menores de neurotransmissores. Oi, meu nome é Micaela Aguiar e eu tô aqui para falar um pouco da TDAH na gestação, na gestante. O consumo de álcool é um dos fatores de risco para o retardo mental, defeitos cognitivos, desordem e neuropsicomotor. Então, sendo assim, a síndrome do álcool é um conjunto de complicações para o desenvolvimento da TDAH no bebê, né? Então, um caso que me chamou bastante atenção, o fato, foi que as adolescentes que têm TDAH 6 vezes tendem a tendência de engravidar durante a adolescência do que as adolescentes que não têm TDAH. Então, isso me chamou bastante a atenção, porque eu vi que é um número bastante alto, né? 6 vezes mais, então a gente vê a importância de um tratamento adequado para TDAH na gestação. Bom, é isso, não vou poder falar muito, mas o tema é bastante legal e eu espero que gostem. Nem todos os pais levam a sério quando dizem que seus filhos não conseguem se concentrar em sala de aula. Mas você sabia que isso pode estar relacionado com o déficit de atenção, com hiperatividade, TDAH? Vamos ver agora. Ele é neurobiológico, de causas genéticas e está presente desde o nascimento, na infância da criança e durante toda a sua vida. Portanto, estudar atenção torna-se para o professor uma tarefa fundamental, visto que o número de crianças não medicadas cresceu nas últimas décadas. O estudo científico do desenvolvimento das funções psicológicas volta-se a explicar como ocorre a atenção, a memória e o pensamento, investigado por Vygotsky e Luria. Durante seu estudo, o indivíduo só existe enquanto ser social. A personalidade, o caráter, o comportamento estão ligados intimamente ao social. No entanto, é necessário pensar que o psiquismo a partir do pensamento dialético. Essa forma de pensar possibilita uma compreensão diferenciada do TDAH, que está além da aparência e pode ser entendida como manifestação assintomática da impulsividade, a desatenção e hiperatividade da criança com esses diagnósticos. Segundo os estudos de Luria, ele vê que todas as ações psíquicas superiores são relações interiorizadas de origem social, são fundamentos da estrutura social da personalidade e sua composição, estrutura genética e o modo de ação é uma palavra por pura natureza social. Porém, a criança não nasce com atenção voluntária. A forma principal de demonstração de atenção nos primeiros meses de vida é chamada atenção involuntária, estudada como fenômeno natural e tem sua base o fato de ocorrer como reflexo orientado e do acionamento de respostas a determinados estímulos novos. E no que diz respeito à atenção,
É importante ressaltar que o problema da distração pode estar presente e é visto como um aspecto negativo da atenção. O que os alunos continuam na escola, mas não aprendem? Isso é sem dúvida uma questão a estar presente no dia a dia e incomoda bastante os professores na educação. A psicologia argumenta de várias formas essa questão, podendo ser problemas orgânicos, emocionais, comportamentais inadequados, carências culturais, dificuldades de linguagem e etc. Todas elas são precárias e se não estiverem atreladas ao processo de desenvolvimento da criança, ou seja, a sua vida. Portanto, o diagnóstico de déficit de atenção e déficit de atenção associado à hiperatividade precisa ser compreendida no processo histórico e social da criança, visto que a atenção é uma função psicológica superior, elaborada ao longo da infância no processo educativo e relacionada à mediação cultural feita pelos adultos. TDAH no adulto e processos psicológicos. O que é TDAH? Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Por muito tempo, o TDAH foi considerado um transtorno da infância. Somente nos anos 90 se estabeleceu definitivamente a persistência do transtorno na vida adulta, que é a desatenção. Ele é um sintoma que frequentemente persiste na idade adulta, podendo haver uma redução da hiperatividade e da impulsividade. Os sintomas do TDAH na fase adulta podem ocasionar prejuízos no trabalho, nas relações sociais e amorosas, problemas com redução de vínculos, drogas, crimes, imagem corporal, autoestima e queixa de dificuldade com a memória, dificuldade com lazer, espiritualidade, segurança, relações sexuais e ambiente familiar. Estudos recentes sugerem que se inclua a desregulação emocional como sendo um sintoma fundamental no TDAH adulto. A emoção conglomera processo de avaliação, sensação física, comportamento motor, intencionalidade e expressão interpessoal. Desempenha a função básica de auxiliar uma pessoa na avaliação de alternativas ao perigo, motivação e revelar necessidades e perigo.